Dia 20 de julho é o Dia do Amigo aqui no Brasil. E como é bom ter amigos, não é verdade? Eu acredito que os amigos são a família que a gente escolheu ter. Mas hoje eu não vou falar de uma amizade tão tradicional assim, mas que até é bem comum, que é a amizade colorida. E você, já passou por isso? Conta aqui no comentário a sua experiência, que no vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência e também o que eu penso sobre a tal amizade colorida. Oi, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu sou Dani Codonho, prazer! Esse aqui é meu canal. Aqui eu falo de sexualidade, saúde íntima e relacionamentos. Se você se interessa nesses assuntos, aqui tem um montão de vídeo para vocês explorarem, tá bom? Se você gostar, não deixe de se inscrever e também acionar o sininho. Eu tenho outras redes sociais onde eu converso com vocês lá no Instagram pelos stories, também tenho o Facebook, tá? É só procurar aqui no link da descrição desse vídeo. Amados e amadas, eis que tema esse complicado, né? Amizade colorida, amizade com benefícios, fuck friends, né? Tem de tudo. E caso você não saiba o que isso significa, apesar disso existir desde sempre e vai ser para sempre, é quando um amigo ou uma amiga que você tem uma amizade mais íntima, digamos assim, vocês conversam sobre tudo, vocês conhecem as famílias, vocês vão na casa um do outro, tá? Não vale ser assim, colega, pessoa que sai conhecida, ou pessoa que sai com vocês como na balada ou na mesma turma. Tem que ser amigo mesmo. E aí, de repente, por pintar um clima, uma atração sexual ou um desejo dos dois, ou até mesmo uma falta do que fazer no momento, esses amigos acabam transando ou tendo relações íntimas. Em vários lugares, quando se fala sobre amizade colorida, diz que uma das regras é você não se apaixonar. Gente, mas é quem escolhe ou não escolhe se apaixonar. É você que manda no coração? Não é, né? Às vezes a gente pode até escolher se enganar e não enxergar o sentimento, escolher esquecer o sentimento, escolher abafar o sentimento, mas escolher se apaixonar ou não se apaixonar, não é a gente que decide. Eu já passei por isso algumas vezes e daqui a pouco eu conto a minha história para você. Mas, para que isso funcione e dê muito certo, precisa ter muita sinceridade e muita conversa entre esses amigos. Porque, na realidade, a amizade pode ser muito legal, os dois se darem muito bem como amigos, se divertirem. E, realmente, o que pintou foi apenas um tesão, um desejo sexual, uma atração, uma carência ou falta do que fazer. E aí, quando é mútuo, tá tudo bem. Agora, pode acontecer, e acontece muitas das vezes, no caso de uma pessoa transformar isso num sentimento, numa esperança de um relacionamento e não ser a mesma coisa para os dois. Aí pode ter muito sofrimento para as duas partes e até perder a amizade. Quando a gente é amigo, claro que já tem uma parte emocional ali acontecendo, né? Tem o amor da amizade. E que quando não se tem atração física, fica apenas na amizade. Agora, quando começa a rolar essa faísca, essa atração, e os dois começam a perceber que essa amizade pode ser muito mais do que apenas uma amizade, com benefícios, e começam a ter um relacionamento e perceber que os dois, como um casal, também dão certo, tudo bem, é maravilhoso. Agora, o problema é quando tem essa diferença, um não corresponde ao outro, e aí mesmo que o caldo engrossa, né? Uma coisa importante para acabar entrando numa amizade colorida aí é ter autoconhecimento. A rainha aqui do autoconhecimento, né? Eu falo isso em todo vídeo, mas é verdade. Se você conhece o seu jeito, como é que você funciona, você sabe muitas das vezes qual é a sua tendência. Tem pessoas, não é todo mundo igual em relação ao sexo, tá? Então tem pessoas que levam o sexo apenas para o lado físico, carnal, sentimento, prazer, sensações e prazer.
E tá tudo bem, consegue separar o lado emocional, o romantismo e tudo mais do sexo. E aí fica muito mais fácil ter uma amizade colorida que não seja correspondida ou que não vire um relacionamento e que consiga se manter a amizade. Agora tem pessoas que não, tem pessoas que quando estão tendo relacionamentos íntimos, quando estão fazendo sexo, precisam do algo a mais, precisam do sentimento, precisam do carinho, e então complica um pouquinho mais para se ter essas amizades com benefícios. Então, se você é essa pessoa que precisa se apaixonar, que precisa ter admiração para rolar sexo, vai com calma, você pode sair magoado desse tipo de relacionamento. Porque, em teoria, para a amizade colorida dar certo, não pode ter cobrança, não pode ter ciúmes, não pode ter vergonha. Afinal, a intenção é nunca estragar o relacionamento que já existia entre vocês, que é a amizade. Uma coisa boa é parar para pensar vocês conversando como conversava antes de ter o relacionamento, antes de ter a amizade colorida. Então, quando vocês são amigos, quando a gente tem uma amizade profunda, a gente comenta de casinhos, de pessoas que a gente fica, de crushes e tudo mais. Então, para pensar nessa situação. Vocês comentando entre vocês sobre alguém que você se interessou, sobre um crush, sobre uma ficada, sobre uma paquera, né? Como é que vocês vão se sentir em relação a isso? Você vai se sentir enciumada? Você vai ficar ou enciumado? Você vai ficar achando que o lance de vocês acabou? Ou você vai ficar com raivinha? Ou vai até ter vergonha de conversar sobre esse assunto? Porque você vai falar, ai, não vou falar, né, para ele ou para ela, porque senão eles não vão querer mais ficar comigo, ou então vão ficar magoados, vão ficar chateados. Para pensar nisso, muito importante, porque se esse tipo de pensamento rolar, a amizade colorida não vai ser bom para vocês. E é lógico que no começo pode ser tudo normal, como eu falei, né, só atração e tudo mais, mas com o passar do tempo e continuando tendo essas relações íntimas, continuando transando, os sentimentos podem ir mudando. Então, sempre é legal fazer um rastreio aí nos sentimentos, um rastreio aí no que está acontecendo e passando dentro de vocês e sentarem e falarem a real, sabe? Porque antes de tudo vocês são amigos, então vocês já sabem conversar, né? Então essa parte não pode ser nunca esquecida. Tocar a real mesmo, ó, tá acontecendo tal coisa. Porque vocês conversando, se os dois estiverem na mesma vibe, tudo bem, vocês sabem o próximo passo, vocês conversam. Agora, se os dois não estiverem na mesma vibe, é melhor ir parando por aí, né? Então é muito mais fácil você parar quando algo está começando, quando você está, sabe, mudando o sentimento, e aí pode ficar tudo bem, vocês voltarem a ser amigos, às vezes você precisar de um espaço, né, um tempinho, mas depois a amizade voltar ao normal, do que você acabar escondendo esse sentimento para a pessoa, até mesmo de você, e aí você vai passando raiva, ciúme, rancor, mágoa. E o que acontece? No final das contas, tudo isso acaba numa grande briga e vocês acabam terminando a amizade de uma maneira mais chata possível, né? Com uma pessoa magoada no meio, tá? Então a sinceridade é muito melhor, porque terminar uma coisa no comecinho de uma paixão é muito mais tranquilo do que quando já tem muita mágoa. Agora eu vou contar com vocês como aconteceu comigo. Mas antes, ó, já deixa seu like aí pra mim, tá bom? Que ajuda o meu canal a crescer e também mostra para os algoritmos que você gosta desse tipo de conteúdo. Eu passei por isso durante uns 6 meses mais ou menos. A gente foi ficando e saía no mesmo grupo de amigos e se encontrava para conversar em vários lugares com vários amigos, se encontravam até dentro da minha casa, né? Ia conversar com a minha família, porque ele também era um amigo da minha família. E a gente acabava ficando, a gente acabava se encontrando sozinho, na verdade a gente não contava para ninguém, só que aí isso tudo bem, né? Acontecia dele ter as outras pessoas, eu ter outras pessoas e vida que segue. Mas começou com o tempo, na verdade, por volta de uns 4 meses assim, eu comecei a sentir realmente que eu estava ficando apaixonada. E aí até já dei a entender, cheguei a conversar em namorar, e ele se esquivou,
tal, e aquilo foi passando. Só que chegou um momento que eu realmente senti, não, cara, daqui pra frente vai doer. E aí eu fui sincerona, né, que nem eu tô falando com vocês, eu fui bem sincerona e falei, olha, chega, não dá, porque eu estou apaixonada e eu vou começar a sofrer e eu não quero isso. Então se você tem respeito, amizade por mim, então vamos respeitar isso e fica distante de mim por enquanto, né? A gente vai se ver assim, mas por favor se controle para a gente não ficar junto, porque eu não estou no maior controle da situação. Pois bem, e assim foi. Aí passou uma semana, duas, não me lembro exatamente, e aí a gente saiu com a mesma turma, a gente foi pro mesmo lugar, e aí acabamos ficando junto, né? Eu falei pra vocês que eu tava apaixonada e que de resistir é difícil, por isso que eu pus na mão dele. E até comentei, que droga, a gente tinha falado que não era mais pra fazer isso e tal. E aí ele decidiu, nesse momento, falou, não, agora eu por mim a gente namoraria, você quer namorar e tal, beleza. Estamos namorando há 19 anos. Então, algumas das vezes a amizade colorida dá certo, né? O interessante é a gente ser sempre sincero. No caso aí, se não tivesse acontecido isso, se depois dessa festa a gente tivesse ficado e eu sentido que não ia rolar mais pra frente, talvez, confesso que é difícil a gente largar alguém que a gente gosta, mas rapidamente eu poderia esquecê-lo, eu poderia viver minha vida. Até eu acho importante nesses casos até se afastar um pouquinho mesmo, né? Não sair sempre com a turma, não sair muito perto, mas só por um tempinho e depois a vida que segue, o relacionamento que segue, né? E aí a amizade vai voltando a ser ao natural. Agora o duro mesmo seria se eu não tivesse ficado quieta e tomado na cabeça, né? Aí ia doer para todo mundo, inclusive para a amizade, que já era algo que tinha entre as famílias e tudo mais. Mas também já aconteceu comigo outro caso, né? De estar com os amigos, conversando, batendo papo, pessoas que eu estava sempre juntas, e puro ócio mesmo. E claro, com certeza, atração física, eu achava ele uma gracinha, provavelmente ele também me achava bonita. E a gente acabava ficando, não tem o que fazer, não, então vamos catar, tá tudo bem, tá tudo certo. Acontecia e depois voltávamos com bater papo como se nada tivesse acontecido. E passava-se tempos e depois de novo, a gente não tá fazendo nada, então tá bom, então a gente fica de novo. E aí isso vai rolando até um ou outro entrar num relacionamento e a coisa ia acabando assim naturalmente, sem sofrimento, sem mágoas. Mas hoje em dia eu paro para pensar nessas pessoas e aí eu falo assim, ainda bem que não deu certo, porque hoje em dia eu vejo que não tem nada a ver. Então eu acredito que não tem como cagar regra para nada em relação a isso, tá? Porque tudo vai variar de pessoa para pessoa, de como elas estão se sentindo, de como é o relacionamento de amizade deles. Então fala, tem muita gente que fala por aí, não podem dormir juntos, né? Então vocês ficaram juntos, não podem dormir juntos, tem que ir embora. Depende, né? Se eles sabem lidar com isso na questão de, tá tudo bem, no dia seguinte a gente acorda e é amigo e dane-se, tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou para uma festa e você vai para outra e você fica com outra pessoa, tá tudo bem, né? Não é a gente que tem que definir isso, é na verdade se conhecer muito bem e conversarem muito, né? Se entenderem muito em relação a como cada um tá se sentindo. E essa ideia de que não pode se apaixonar, não pode ter ciúmes, não pode, é mais complicado ainda, porque quem manda nisso, né? Não é a gente. O importante é ser sincero em relação a esses sentimentos e conversar com a pessoa. Então, agora me conta a sua história, se você já passou por isso ou não, que eu vou adorar comentar nela. E também aproveita e manda esse vídeo para o amigo colorido, ou para aquele que você quer que torne colorido, você quer dar as indiretas, já colocar os pingos nos is aí nas conversas, né? É sempre bom. Ou manda para qualquer um mesmo, para quem precisar, não deixa de dar o seu like, que se não der o like, eu já jogo a praga de você ter uma amizade colorida que vai sumir da sua vida. Ai, que horror! Bom, gente, mas é isso aí. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.